Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil do Legale, da turma semanal. É com imensa honra que eu retorno aqui para poder falar com todos vocês. Ainda estamos no isolamento social, todos, eu e os senhores também. Portanto, esta aula é importante registrar, ela está sendo transmitida e gravada aqui da minha residência e o Legale depois disponibilizará aos senhores para que vocês possam aproveitar todo o conteúdo. Legal? E na aula passada, eu falava com vocês de petição inicial. Então, estávamos lá discutindo a petição inicial e eu me recordo de ter abordado com vocês a questão relacionada às provas, que é um dos requisitos da petição inicial, indicação de provas, e também do valor da causa. É importante ressaltar a vocês que o novo Código de Processo Civil, ele eliminou aquela ideia de rito sumário e rito ordinário no procedimento comum. Então, os colegas que tiveram a oportunidade de estudar com o código do professor Alfredo Buzaide, de 1973, sabem perfeitamente do que eu estou falando. No passado, nós tínhamos, dentro do procedimento comum, dois ritos: o rito sumário e o rito ordinário. O rito sumário era daquele antigo artigo 275. E qual era o problema? Ou melhor, não era um problema, mas o professor ele tinha a obrigação de fazer essa advertência aos alunos. Na confecção da petição inicial do rito sumário, o advogado tinha que especificar as provas sob pena de preclusão. E o mesmo ocorria com a contestação do rito sumário, em que o advogado igualmente tinha que especificar as provas sob pena de preclusão. Entretanto, conforme eu disse e repito, com o novo Código de Processo Civil, nós não temos mais o procedimento de rito sumário e o procedimento de rito ordinário. Nós temos tão somente o procedimento comum, que é a grande porta de entrada de ações no Poder Judiciário, e depois nós temos os procedimentos especiais e também cumprimento de sentença e execução fundada em título extrajudicial. Então não há mais o rito sumário e rito ordinário dentro da escala do procedimento comum. Agora é somente procedimento comum. E com isso, o que acontece? Nós, obviamente, dentro desta lógica, passamos então a não termos mais a necessidade de especificarmos as provas na petição inicial. Então, não há mais necessidade de você especificar as provas. Logo, você vai fazer ali, na sua petição inicial, um requerimento genérico. Eu apenas chamo a atenção de vocês, porque é muito comum o advogado, ao elaborar esse requerimento genérico, cometer ali um pequeno erro de português. É muito comum os advogados colocarem lá na petição inicial assim, ó, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Doutores, prestem atenção nesta frase padrão que existe em muitas petições iniciais. Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas. Pergunto a vocês, é possível provar alguma coisa que não seja por meio de prova? É óbvio que não. Então notem que aqui há um erro de português, há uma redundância, um pleonasmo. Requer provar por meios de prova. Ora, doutor, se você quer provar, é óbvio que só pode ser por meio de prova. Então, eu sugiro a correção deste requerimento pro forma da petição inicial com o seguinte enunciado: requer-se provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. Requer-se provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. Por quê? Porque assim você elimina esse pleonasmo de requer provar por todos os meios de prova, que não me parece correto. No mais, em um determinado momento do processo, o juiz
vai proferir um despacho determinando que você especifique as provas que você pretende produzir. Ali sim é o momento de você dizer: eu quero produzir a prova A, eu quero produzir a prova B, eu quero produzir a prova C, e motivar o porquê é importante a prova A, o porquê é importante a prova B e o porquê é importante a prova C. Então, esta dica é de suma importância para o nosso estudo. Legal? Eu ainda vou aqui além com vocês para dizer que, ainda dentro da petição inicial, nós abordamos a questão relativa ao valor da causa, e eu apenas deixei de falar com vocês na ocasião da aula passada com relação à emenda da petição inicial. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, lá no artigo 321, é muito claro no sentido de que o juiz, verificando que há vícios sanáveis na petição inicial, ele intimará a parte para que ela emende. E o prazo de emenda estabelecido pelo novo CPC é de 15 dias. Lembrando que os prazos no novo código são contados em dias úteis. Portanto, 15 dias úteis para a emenda da petição inicial. Parece boba a informação que eu darei agora a vocês, mas não, ela é importante. Normalmente, essa decisãozinha de determinação de emenda, ela vem por uma decisão de cartório. Ou seja, o despachinho está pronto lá, tecnicamente depois nós vamos ver, né? Aqui a gente está usando um linguajar mais coloquial, que despacho é diferente de decisão interlocutória, etc. e tal, mas o ato de emenda é um despacho, e aí normalmente ele é feito pela serventia do próprio juiz, pelos auxiliares do juiz, e neste momento nós temos ali, e eu noto isso com o exercício da minha advocacia, algumas falhas. Quais? Muitos cartórios esqueceram de corrigir esse ato ordinatório e consta lá ainda prazo de 10 dias. Está errado. Por quê? Porque quando o juiz determina que você emende a petição no prazo de até 10 dias, ele está violando o Código de Processo Civil. Mais precisamente, o artigo 321. Por quê? Porque o juiz não está acima da lei. O juiz, ele é um servo da lei. Ele deve aplicá-la. E o Código de Processo Civil é que estabelece as diretrizes de tramitação do processo, não o juiz. O juiz tem que seguir a lei. Uma vez que o Código estabelece que o prazo é de 15, quem é o juiz para encurtar o prazo? Uma vez que ele faz isso, ele está violando o devido processo legal e, por que não dizer, ele está negando vigência a uma lei federal. Então, devemos ter essa atenção. Isso é importante compartilhar com os senhores neste momento. Inclusive, eu vou aqui abrir o CPC para mostrar para os senhores. Repito, né? Para vocês ficarem lento aí, porque é um recurso que a gente utiliza aqui que acaba gerando um pouco de lentidão, mas é possível que os senhores acompanhem sem nenhum tipo de problema. Olha só. Então, deixa eu puxar aqui o artigo 321. Olha só. O juiz... Aqui, ó, bem claro. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinar que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, nós temos aqui esta informação relacionada à ideia do artigo 321. Legal? E aí eu encerro, então, o tema de petição inicial. E já chamo a atenção dos senhores aqui para o nosso template,
Por quê? Porque agora eu quero falar com vocês de respostas do réu. Então eu vou aqui, apenas para demonstrar aos senhores a abordagem geral. Então, ó, petição inicial nós temos aqui, né? Juízo de direcionamento, partes e qualificações, fatos e fundamentos jurídicos, pedido com especificação, informar interesse pela conciliação. Esses dois pontos estão em negrito porque era o que faltava abordar e na aula passada nós discorremos sobre eles. Então, ok, né? Petição inicial. Então, nós zeramos aqui, falamos tudo sobre ela. E agora a gente entra no estudo do quê? A gente entra no estudo das respostas do réu, que é esse ponto que eu quero trazer para vocês. Muito bem. Depois da análise da inicial, agora a análise das respostas do réu. Primeiro, uma observação do professor Fábio. Muitos professores e doutrinadores, por que não dizer assim, com o advento do novo Código de Processo Civil, passaram a ensinar aos discentes que o réu é citado para contestar, diferentemente do que acontecia no passado. Por quê? No passado, ou seja, com o Código de 73, o réu ele tinha ferramentas para responder à lide por ocasião da citação. Então, o réu não se limitava a contestar. E exatamente por isso que no sistema passado, processual passado, falava-se então que era equivocado salientar que o réu era citado para contestar. Por quê? Porque o réu, a bem da verdade, não era citado para contestar. Ele era citado para responder, sendo a contestação uma das ferramentas de resposta. Digo isso porque no sistema passado o réu podia contestar, e é uma petição autônoma. O réu podia reconvir, também uma petição autônoma. O réu podia apresentar exceção de incompetência relativa, também uma petição autônoma. O réu podia apresentar exceção de impedimento ou suspeição do juiz, também petição autônoma. O réu podia apresentar impugnação ao valor da causa, petição autônoma. Impugnação à justiça gratuita, petição autônoma. Notem quantas petições o réu podia apresentar no passado. Então vamos recapitular. Contestação, uma petição. Reconvenção, duas petições. Exceção de incompetência relativa, 3 petições. Exceção de impedimento e suspeição do juiz, 4ª petição. Impugnação ao valor da causa, 5ª petição, ou 5 petições. Impugnação à justiça gratuita. Vejam, 6 petições. É isso mesmo. O réu, no Código passado, ele podia apresentar um arsenal de petições. Conforme eu disse agora, 6 petições. Com o novo CPC, há a valorização de um princípio denominado princípio da concentração dos atos na contestação. O que estabelece o princípio da concentração dos atos na contestação? Tal princípio estabelece que o sistema, buscando otimizar a prestação jurisdicional e desburocratizar o processo civil, concentrou todas as respostas dentro da contestação. Isto foi o suficiente para que muitos, repito, professores, muitos que escrevem, doutrinadores, passassem então, agora sim, a sinalizar que o réu, a partir do advento do novo CPC, é citado para contestar, porque tudo está dentro da contestação. Depois de eu trazer essas informações para vocês, agora eu vou externar a minha posição pessoal. Eu, particularmente, não concordo com isso. Por quê? Mesmo que o novo CPC, é verdade, frente ao princípio da concentração dos atos processuais na contestação,
o que também é verdade, tenha eliminado e desburocratizado as respostas do réu, o fato é que não houve 100% de concentração das armas na contestação. Se há ainda ferramentas que o réu pode manejar a título de resposta e que não estão mais dentro da contestação, aliás, nunca estiveram, eu não posso dizer que o réu é citado para contestar. Ah, mas é só uma, professor? Sim, é uma regrinha que ainda está fora da contestação, mas eu não posso eliminá-la. E uma vez que ela existe, portanto, eu mantenho a ideia de que o réu é citado para apresentar respostas. Não obstante, concordo, a maioria dos mecanismos de defesa hoje com o novo CPC estejam dentro da contestação. Mas, uma vez que não são todos os mecanismos de defesa, ou seja, 100% deles que estão dentro da contestação, eu não posso dizer que o réu é citado para contestar. Se há alguma coisa que o réu pode fazer fora da contestação, então ele não é citado para contestar. Ele é citado para responder. Eu continuo mantendo a orientação que eu externava no passado com o código do professor Alfredo Buzaide, de 1973, e digo isso por uma razão muito simples, conforme eu expliquei agora para vocês, o réu pode muito mais do que simplesmente contestar. Aliás, para facilitar o estudo de vocês, eu, professor Fábio, preparei um template, um slide, né, um data show, com um comparativo do código de 73 e o código de 2015. Com esse comparativo, você vai notar que, de fato, houve um grande enxugamento das petições no novo CPC. Mas, igualmente, você vai notar, e eu vou explicar isso para você, que a contestação não é a ferramenta isolada que o réu pode utilizar. Por isso, eu continuo dizendo respostas do réu. Legal? Então, vamos lá para a análise do nosso template. Olha só que bacana. Então, aqui, doutores, eu coloquei para vocês um comparativo, né? O código de 73 com o código de 2015. Então, olha que interessante. Conforme eu falava há pouco para vocês, o réu, no passado, se ele quisesse contestar, ele tinha que apresentar uma petição própria, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 1. Se ele quisesse reconvir, outra petição, 2. Se ele quisesse questionar que o juízo que recebeu a petição inicial é relativamente incompetente, e os senhores estudaram isso comigo quando eu falava de competência lá na petição inicial, pois é aqui que o réu deveria falar no Código 73, ó, numa petição específica denominada exceção de incompetência relativa. O réu também podia atacar o juiz por entender que ele tem parcialidade. E nós sabemos que o juiz não deve ser parcial, ele deve ser imparcial. E aí, então, o réu poderia apresentar a exceção de suspeição ou impedimento. Temos ainda a possibilidade, no passado, do réu apresentar, está aqui, a impugnação à justiça gratuita. Muito bem. E, por fim, o réu podia também, como item 6, apresentar impugnação ao valor da causa. Então, vejam que, dentro do que eu coloco aqui, o réu tinha 6 petições que ele podia apresentar, 6 petições que ele podia apresentar no Código de 73, o que justificava, sem sombra de dúvidas, a utilização da terminologia respostas, né? Por quê? Olha quanta coisa ele podia fazer. Ele podia contestar, ele podia reconvir, ele podia apresentar exceção de incompetência relativa, exceção de suspeição ou impedimento do juiz, impugnação à justiça gratuita, impugnação ao valor da causa. 6 petições. No Código de 2015,
Percebam que a contestação, ela permanece existindo aqui no código, olha só ela aqui, de 2015. Entretanto, o que esse código fez? Veja, ele alberga a reconvenção dentro da contestação. Eu vou explicar isso melhor para vocês, tá ok? No próximo bloco. Então, se o réu quer contestar e reconvir com o novo CPC, ele vai reconvir dentro da contestação. Então, houve, no novo CPC, a eliminação dessa petição aqui. Ela não existe mais. Também, a exceção de incompetência relativa passou a ser albergada dentro da contestação, como mais um debate. Logo, também não há mais esta petição de exceção de incompetência relativa. Ela foi albergada como uma tese de defesa. A impugnação à justiça gratuita está aqui, ó, também foi albergada dentro da contestação. Portanto, não há mais a petição específica para impugnar justiça gratuita, porque ela está dentro da contestação. E a impugnação ao valor da causa, eu explico aqui para vocês, também. Então, agora, se o réu quiser questionar que o autor atribuiu um valor incorreto à causa, ele deverá trazer esse debate dentro da contestação, e aí também não há mais a petição. Então, percebam que essas teses todas foram concentradas dentro da contestação. Agora, eu chamo a atenção de vocês, doutores, olha só que interessante, eu chamo a atenção de vocês para o item de número 4. Vejam, o item de número 4, que é o impedimento e a suspeição do juiz, percebam que ele permanece como uma petição própria. Legal? Ele permanece como uma petição própria. Logo, a exceção de impedimento e suspeição, ela não está dentro da contestação. Por isso, se há alguma coisa que o réu pode arguir fora da contestação, a exceção de impedimento e suspeição, eu não posso dizer que o réu é citado para contestar. Eu permaneço com a configuração de respostas do réu, porque ele tem mais de uma coisa. É bem verdade que no passado ele tinha 6 petições. Agora, ele tem 1, 2, né? Então, nós reduzimos aqui o número de petições com o novo CPC, talvez para 2, não mais 6. Mas 2 não é 1. Portanto, eu não concordo com a ideia de que o réu é citado para contestar. Professor, aonde que eu encontro fundamento legal para defender a ideia de que a arguição de suspeição e impedimento também não foi albergada pela contestação? Vejam, doutores, eu vou falar com vocês agora, mas isso está lá no artigo 146 do CPC, legal? Então, eu vou até investigar aqui com vocês. Olha só. Artigo 146. Vamos lá. Vejam, ó. Está aqui, ó. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, eu vou explicar isso para você no próximo bloco, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com de testemunhas. Em petição específica, não é, portanto, dentro da contestação. Legal? Então, por isso mesmo que eu defendo a ideia de que não é dentro da contestação, como a maioria dos colegas
ou alguns defendem, né, dentro da contestação. Não, exceção de impedimento e suspeição, fora, petição autônoma, dirigida ao juiz, como era no passado. Legal? Então, essa estrutura se manteve. E é assim que nós concluímos esse primeiro bloco, tá bom? Então, nós vamos para um intervalinho rápido. No próximo bloco, eu retorno aqui com os senhores, e aí nós vamos debater o processamento da contestação e também nós vamos aprofundar um pouco essa ideia de como organizar as teses dentro da contestação, o conteúdo da contestação, porque eu trouxe aqui para vocês no primeiro bloco a configuração. Então, agora você tem uma visão panorâmica de como é que funciona no novo código. No próximo bloco, a gente vai navegar mais no conteúdo. Como que eu faço a contestação, como que eu monto direitinho, o que eu posso colocar lá, como que eu organizo, didática na contestação, enfim, tudo isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Muito obrigado por enquanto, voltamos daqui a pouco, doutores. Valeu! Muito bem, pessoal. Eu quero só apenas fazer um registro aqui para vocês. Nós gravamos o primeiro bloco da nossa aula e aí tivemos um probleminha aqui de intermitência de sinal de internet e isso fez com que houvesse aqui um problema, né, para que eu desse continuidade às gravações. E aí o que eu fiz? Eu optei por aguardar a normalização do sinal e retomar as gravações com vocês, sem nenhum tipo de prejuízo ao conteúdo da nossa aula. Então, apenas para justificar aos senhores que eu estava gravando a aula durante a madrugada, que é um período em que as pessoas não estão utilizando muito a internet, e dentro desta lógica, óbvio, eu teria aqui um privilégio no uso do sinal. Entretanto, houve um problema durante a noite, eu não consegui utilizar a internet, e aí eu optei, então, por deixar guardadinho ali o nosso primeiro bloco e acordar agora cedinho para dar continuidade à nossa gravação, tá bom? Então, só para esclarecer, porque vocês devem notar, lá eu estava no primeiro bloco, eu estava com o cabelo seco, agora eu estou com o cabelo molhado, passei aqui um pentezinho, e aí você vai falar, pô, o professor está emendando as coisas? Não, não tem nada emendado, a justificativa é essa, eu tive um probleminha de conexão aqui na minha casa com a internet, gravei o primeiro bloco, e na hora que eu fui gravar o segundo bloco, eu já não conseguia mais gravar. E aí, óbvio, problemas existem para serem resolvidos, e às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência. Deixei a coisa quieta, fui dormir, acordei agora cedinho e estou aqui dando continuidade à nossa aula, tá bom? E, óbvio, essa aula ela vai ser enviada para o Legale e o Legale vai disponibilizar a vocês no decorrer da semana. Muito bem. Então, o que nós falávamos lá no primeiro bloco? Falávamos da parte panorâmica das respostas do réu, não é isso? Então, vou até voltar lá. Nós estávamos aqui, ó, neste slide, e eu explicava para os senhores exatamente este ponto, que no passado, no nosso Código de 73, nós tínhamos inúmeras ferramentas que poderiam ser utilizadas pelo réu a título de resposta, cada uma com uma petição própria. E aí, o novo Código de Processo Civil, percebam, né, aqui, ó, olha a diferença entre um cenário e outro, né? Então, aqui nós temos um cenário, que era o de 73, e aqui o cenário de 2015. Percebam a diferença. Então, nós temos uma concentração de atos dentro da contestação, mas a exceção de suspeição e impedimento continua aqui para o lado de fora como uma petição autônoma, e por isso mesmo que eu mantenho na minha aula a ideia de respostas do réu, explicava isso para os senhores, inclusive, dado que o réu não se limita a contestar somente, uma vez
que ele é citado. Muito bem. Professor, consegui entender essa questão e agora eu gostaria que o senhor nos explicasse com mais profundidade o aspecto da contestação e também da exceção de impedimento e suspeição. Muito bem, doutores. Olha só, primeiro vamos no mais fácil, depois a gente dá maior atenção à contestação. A exceção de impedimento ou suspeição. Primeiro ponto, o impedimento e a suspeição não é uma arma ou uma ferramenta processual colocada exclusivamente à disposição do réu. Legal? Por quê? Porque nós temos o princípio do juiz natural. Ninguém escolhe o juiz que vai julgar o caso. Você vai lá, distribui a sua petição inicial e, por uma questão aleatória, será designado um juiz para conduzir o seu caso. Com isso, não é só o réu que pode ter problema com um eventual impedimento ou suspeição do juiz. O autor também. Então, percebam que o autor pode se socorrer da via da petição do impedimento ou da suspeição do juiz, não só o réu. Legal? O que estabelece o Código de Processo? Eu falava com vocês lá no primeiro bloco. Artigo 146 do Código de Processo Civil, que do conhecimento do fato, a parte poderá arguir o impedimento ou a suspeição em petição específica para este fim, e aí a parte vai, então, desenvolver aqui quais as razões ela entende que o juiz é suspeito ou quais as razões ela entende que o juiz está impedido. Muito bem. O autor. Quando que o autor tem conhecimento do juízo ou do juiz que vai conduzir o processo dele? A partir do momento em que o distribuidor tarja, não é isso? No sistema, o juiz que é responsável pelo caso. Então, a partir daquele momento, o autor já sabe quem é o juiz do caso e, dali, ele tem até 15 dias para arguir um eventual impedimento ou suspeição daquele juiz. Agora, vocês vão concordar comigo. E o réu? Quando o réu tem conhecimento do juiz que conduz o processo? Ah, professor, a partir do momento em que ele é citado. Perfeito. Então, vejam que o prazo de arguição do impedimento e da suspeição do réu não, né, do juiz pelo réu, ele coincide com o prazo da contestação. Por quê? Porque o réu, neste caso, quando ele tiver conhecimento do fato, ele vai arguir o impedimento e a suspeição. Agora, com o novo Código de Processo, é importante que os senhores tenham em mente uma dinâmica prática e uma dinâmica teórica. E eu digo isso porque imagino que os senhores, assim como eu, advoguem, então tenham também vivenciado questões que eu vivencio na minha advocacia. Então, vamos lá. Primeiro, o artigo 334 do Código de Processo Civil, ele estabelece que o réu será citado para comparecer a uma audiência prévia de tentativa de conciliação. E, uma vez que não haja na audiência uma composição, o prazo para que o réu conteste fluirá a partir da audiência de conciliação infrutífera, ou melhor dizendo, no primeiro dia útil subsequente à data
da audiência de conciliação infrutífera. Legal. Se o juiz adotar esta dinâmica no seu caso, cuidado, pois o prazo da exceção de impedimento e suspeição será diferente do prazo da contestação. Por quê? O prazo da exceção de impedimento e suspeição não conta do conhecimento do fato. Quando que o réu teve conhecimento do juiz que irá conduzir o processo? Quando ele foi citado. Então vejam que, uma vez citado, o réu ainda não está com prazo para contestar. Por quê? Porque o juiz designou a audiência prévia de conciliação do artigo 334. Mas ele já está com prazo, porque ele já tem conhecimento de quem é o juiz, para arguir um eventual impedimento ou suspeição do magistrado. Muito bem. Agora, na prática, muitos juízes, principalmente em São Paulo, que é uma comarca gigantesca e que a audiência de conciliação prévia do artigo 334, ela acaba mais por atrapalhar do que otimizar a prestação jurisdicional. O que os juízes fazem? Eles acabam inaplicando a regra do artigo 334. Então, motivos os juízes têm aos montes. O vetor constitucional da razoável duração do processo é incompatível com a designação dessa audiência. Tem juiz que diz assim, considerando que a conciliação pode ser obtida em qualquer fase do processo, até mesmo por iniciativa das partes, dispenso a audiência. Quando o juiz ele adota um caminho de mandar, ou melhor dizendo, de determinar a citação do réu para que ele responda, ou seja, o juiz de ofício não designa a audiência de tentativa de conciliação prévia, neste caso, nós temos então que há uma coincidência de fluxo de prazo. Por quê? Porque com a comprovação nos autos de que o réu foi citado, e é ali que nós temos, tecnicamente, a citação válida, também prevista no artigo 334, começa a fluir o prazo para a contestação, dentro dessa dinâmica prática que eu passo para vocês. Ótimo. A partir dali também, nós temos a comprovação técnica no processo de que o réu teve conhecimento acerca do juiz que irá conduzir o processo. Então, deste instante, nós temos o prazo de 15 dias no procedimento comum, obviamente, o prazo de 15 dias para que o réu oferte a sua contestação e também o prazo de 15 dias para que o réu apresente a exceção de impedimento ou de suspeição. Legal? E aí eu acho que ficou claro aqui para vocês os dois cenários possíveis de oferta da exceção. No primeiro cenário, em que o juiz segue a regra do jogo bonitinha, a exceção de impedimento ou suspeição, elas terão o início do prazo antes da contestação, porque se o juiz seguir a regra do jogo bonitinho, primeiro tem a conciliação prévia, depois começa a fluir o prazo da contestação, mas o réu já foi citado. Então, o prazo para exceção de impedimento e suspeição começou a fluir primeiro. Agora, num segundo momento, conforme eu havia explicado e repito, mas com viés prático, se o juiz ele escamotear, ou seja, ele fugir, né, tentar eliminar essa audiência de conciliação prévia e determinar que o réu seja citado para já contestar, neste caso, o prazo para a apresentação das exceções de impedimento e suspeição tramitam juntos com o prazo da arguição da contestação, tá bom? Então, aí nós teríamos aqui dois prazos tramitando juntos, o da contestação e o da exceção de impedimento ou suspeição. Muito bem. Apenas para encerrar esse debate com relação ao impedimento e à suspeição, eu quero dizer para vocês o seguinte: qual é a diferença técnica de um juiz impedido para um suspeito?
A questão do impedimento, ela é mais objetiva, ou seja, ela não depende de uma profunda investigação e de um aspecto de cunho subjetivo da relação do julgador com a parte. No impedimento, nós temos uma maneira mais fácil de detectá-lo. Por quê? Porque o código traz as hipóteses nas quais o juiz está impedido. Vou dar um exemplo para vocês de uma hipótese na qual o juiz está impedido. Quando o juiz é parente da parte, por exemplo. Então, neste caso, quando ele recebe uma distribuição de um processo no qual ele, juiz, tem uma relação de parentesco com a parte, nessa situação, nós temos o quê? Que é fácil detectar o impedimento. Basta o advogado demonstrar, olha, o juiz tem uma relação de parentesco com a parte. Legal? Uma outra hipótese, quando o juiz já funcionou no processo como advogado de uma das partes, ou como perito, ou desenvolveu algum trabalho de auxiliar de justiça, também ele está impedido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou advogado de um caso. E aí eu vou lá, presto concurso da magistratura, sou aprovado, ingresso no Poder Judiciário, e aí vem para mim aquele caso que eu conduzi no período em que eu era advogado. Óbvio que eu estou impedido para atuar nesse caso. Legal? Então, notem que as situações de impedimento, todas elas estão lá no Código de Processo Civil, elas são mais objetivas. A suspeição, ela já é mais investigatória, de cunho subjetivo. Por exemplo, quando o juiz é amigo íntimo da parte, quando o juiz é inimigo capital da parte. Nesses casos, também nós temos a possibilidade de pedir o afastamento do magistrado. Mas note que aqui a questão é mais de cunho íntimo, tá bom? Mas fiquem tranquilos. Eu vou até colocar aqui para vocês. Compartilhar. Vamos abrir aqui o Código de Processo Civil. E eu vou mostrar para vocês que nós temos um rol, né? Então, das situações que geram o impedimento ou a suspeição do magistrado, você não precisa decorar. O que você precisa saber é a questão relacionada ao prazo, que foi o que eu passei para vocês aqui no decorrer da aula. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, a partir do artigo 144, tá vendo? Dos impedimentos e da suspeição. Aí, percebam que as hipóteses de impedimento, elas são mais objetivas. É fácil de você provar. A suspeição, ela envolve mais um aspecto subjetivo. Então, olha só, quando há impedimento do juiz? O artigo 144 aqui narra. Então, uma das hipóteses é essa que eu coloquei para vocês como exemplo. Ó. Quando o juiz interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, membro do MP, ou prestou depoimento como testemunha. Tá vendo? Essa é uma das hipóteses, por exemplo, em que o juiz ele não pode julgar o caso. Então, vamos supor que o juiz foi procurador da parte, um advogado da parte. Ele não pode, tecnicamente, atuar como juiz. Se ele oficiou como perito, né? Ou ele foi o promotor do caso, e agora ele passou no concurso do MP, no concurso da magistratura, e tem lá processo que ele atuou como promotor. Ou até mesmo o juiz foi testemunha no processo. Mas nunca podemos nos esquecer que o juiz também é um ser humano, e ele também vivencia coisas, pode ter sido arrolado como testemunha. Então, imagine só, a pessoa foi arrolada como testemunha num processo, aí ela presta o concurso para a magistratura, passa e cai nas mãos dela uma ação em que ela, depois como testemunha, ela está aqui impossibilitada de conduzir o caso porque está vedado pelo sistema frente ao impedimento. Nós temos aqui a hipótese de parentesco, que eu falava com vocês. Então, quando for parte no processo, o próprio juiz, o cônjuge,
companheiro ou parente consanguíneo ou afinidade, lembrando que aqui o sistema limita até o 3º grau, inclusive, né? Então, tio, tia, enfim. Agora, primo, pelo sistema, já não seria tecnicamente uma hipótese de impedimento, porque primo é parente consanguíneo colateral de 4º grau, né? Vai só até o 3º, tá bom? E aí outras hipóteses, eu acho que não devemos ficar aqui perdendo muito tempo nisso, tá bom? Até porque impedimento e suspeição não é uma coisa do dia a dia da advocacia, mas elas estão todas aqui informadas. E a suspeição, veja que a conotação é mais de caráter subjetivo, investigativo, como eu havia dito para vocês, ó, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou do advogado, legal? Então, se o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou do advogado, nós temos aqui uma hipótese de suspeição. Quando o juiz recebe presente, né? Olha só, que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Vejam como as questões da suspeição, elas são mais subjetivas, de cunho investigatório. Não é isso? Ó? Quando qualquer das partes for credor ou devedor do juiz, ou do cônjuge ou parente até o 3º grau, inclusive. Ou quando o juiz, por alguma razão, tiver interesse no julgamento a favor de qualquer das partes. Então, percebam os senhores, que aqui nós temos as hipóteses em que você pode arguir o impedimento e que você pode arguir a suspeição do juiz. Lembrando que o seu prazo é de até 15 dias. A partir de quando? Do conhecimento do fato. Quando o autor conhece o fato? Quando o caso é distribuído para o juiz. Quando o réu conhece o fato? Quando ele é citado da lide, porque ele sabe quem é o juiz que está conduzindo o processo. Legal? Agora, só mais uma observação para a gente colocar um fim nesta alegação ou neste estudo de impedimento e suspeição. Doutores, pode acontecer do motivo que leva o juiz a estar suspeito apareça depois, né? E aí, neste caso, o réu, ele terá o prazo a partir do conhecimento do fato, legal? Então, eu vou te dar um exemplo. O processo está tramitando, normalmente, já está lá 6 meses com aquele juiz. Aí chega na audiência de instrução. No dia da audiência de instrução, o réu nota que o juiz tem interesse em beneficiar uma das partes, e esse interesse parte de um fato detectado pelo réu, que é uma amizade íntima do juiz com o autor. Mas o réu só descobriu isso na audiência de instrução. Por quê? Ele chegou lá na audiência, e aí o juiz, o nome do autor, por exemplo, é Antônio. Aí o juiz se referia ao autor como Toninho. Batia maior papo com o autor, perguntava como estava a família, dizia que tinha maior apreço por ele. E o réu lá acompanhando tudo. O réu falava, calma aí. Para mim, esse juiz é amigo íntimo do autor. Para mim, ele pode agora, a partir deste momento, nutrir interesse em... Vejam, já o processo já tramita 6 meses. Poderia o réu, neste exemplo que eu dei, arguir o impedimento do juiz? A resposta é positiva. Sim, poderia. Poderia sim. Do conhecimento do fato, o fato ele conheceu a partir da audiência, que ele teve o conhecimento de que o juiz é amigo íntimo ou pode querer beneficiar o autor, ele tem até 15 dias para oferecer a exceção de suspeição.
E o mesmo vale para o autor. Vamos supor que ali, naquele momento, o autor detectou que o juiz é amiguinho do réu ou que o juiz tem interesse na causa a partir daquele instante. Dali, o autor teria 15 dias, tecnicamente, para arguir também a exceção de suspeição do magistrado. Legal? Muito bem, doutores. Vejam que passamos aqui um conteúdo razoável para vocês. Eu vou encerrar este segundo bloco da nossa aula. Legal? Vou encerrar o segundo bloco da nossa aula. E no retorno para o terceiro bloco, aí sim nós vamos analisar o conteúdo da contestação, porque eliminamos aqui o estudo da exceção de impedimento e da exceção de suspeição, e aí agora, a partir do próximo bloco, nós falaremos com relação à exceção de impedimento, desculpem, a exceção de impedimento e suspeição não, nós falaremos acerca da contestação. Impedimento e suspeição, acabamos de estudar. Legal? Voltamos daqui a pouquinho, toma um cafezinho, dá uma relaxada, o professor já vem. Muito obrigado. Muito bem, doutores, retornamos então para o nosso terceiro bloco da nossa aula da pós-graduação, Civil e Processo Civil do Legale. No bloco passado, eu eliminei e exauri com os senhores o estudo relativo à questão da exceção de impedimento e suspeição. Muito bem. Agora nós vamos falar propriamente da contestação, que é uma ferramenta de resposta do réu. Então vamos lá para o nosso template. Nós estávamos aqui fazendo a análise desta sistemática, perfeito? E agora eu venho e trago os senhores para este estudo aqui, que é o da contestação. Muito bem. Primeiro, eu devo falar para vocês que a contestação, ela deve ser modulada por debates, para que não haja uma confusão. E aí eu acho que é a mania do professor que advoga. Por quê? Eu procuro colocar na advocacia a minha didática, a minha organização, exatamente para que não haja nenhum tipo de problema relacionado ao entendimento da matéria pelo juiz. Legal? Então não pode haver ali nenhum tipo de problema relacionado ao entendimento da matéria pelo juiz. E eu noto que muitos colegas, por exemplo, começam a desenvolver tese que é de processo, e aí envolve preliminar, depois já começa a enxertar conteúdo de mérito no meio do debate processual, depois vai para o mérito e começa a repisar debates atrelados a teses de processo. Isso não me parece adequado. Então, o que eu proponho a vocês aqui é uma organização da contestação em módulos. Legal? O primeiro módulo da contestação é a defesa processual. Então, aqui você não vai debater quem tem ou quem não tem razão. Você vai discutir os aspectos de processo, vícios processuais que foram detectados por você, que é advogado do réu, e que você deve denunciar ao juiz, buscando o quê? Nós vamos analisar aqui. Ora, você busca a correção, porque tem vícios processuais sanáveis, e estes fazem com que o juiz determine que o autor corrija, ou, ora, você vai buscar a extinção do processo sem resolução do mérito. Porque o vício que você debate é um vício insanável, ou seja, é aquele vício que o juiz não tem como oportunizar ao autor uma correção. Por exemplo, uma tese de indeferimento da petição inicial por inépcia. Ora, se o réu
sustentar que a petição inicial do autor tem que ser indeferida, porque há inépcia, e o juiz se convencer de que o réu tem razão, já é tarde para pedir para o autor arrumar, não dá mais. Legal? Vocês estudaram comigo lá no módulo de petição inicial, né, no estudo de petição inicial nas aulas passadas, que o juiz, quando ele detecta que é possível corrigir a petição inicial, ele tem que mandar emendar no prazo até 15 dias. Agora que o réu já foi citado, já contestou, aliás, o réu é que está arguindo a necessidade de indeferimento da petição inicial. Já não dá mais para o autor consertar. Então, neste caso, se o juiz concordar, nós teremos aqui uma extinção sem resolução do mérito. Dentro deste cenário, que nós devemos organizar, então, o debate. Primeiro, a tese de defesa é a processual. Bacana? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é suscitarmos as defesas do ponto de vista processual. Como esse debate ele vem antes do mérito, é comum chamarmos este capítulo de capítulo das preliminares ou das defesas preliminares. Porque preliminar é algo que antecede alguma coisa principal. Se o debate principal é o de conteúdo, é o de mérito, neste exemplo que eu dei para vocês agora, a defesa processual, ela antecede o mérito, ou seja, ela vem antes do mérito. Por isso que ela é chamada de preliminar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no slide que eu preparei para vocês, no template. Então, olha só como que eu organizei aqui, tá vendo? A contestação. Então, no primeiro capítulo, você, teoricamente, vai fazer a defesa preliminar. Professor, muito bem. O que eu devo alegar na minha defesa preliminar? Gente, todas as matérias que você vai arguir na preliminar estão no artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, você vai encontrar as matérias preliminares no artigo 337 do Código de Processo Civil. Agora, cuidado, por quê? Conforme eu disse há pouco para vocês, dentre as teses preliminares que você vai arguir, você tem duas naturezas jurídicas distintas para essas teses. Então, olha só, vou colocar aqui uma setinha e aqui outra setinha. Você tem duas naturezas jurídicas distintas para essas teses. Teses em que o juiz, uma vez que concorde com o réu, vai determinar que o autor corrija o vício, e aí nós chamamos de teses dilatórias, então vou pôr um D aqui, ó, teses dilatórias. Por quê? Dilatória é a que permite a correção. E teses em que o juiz, se ele acolher, ele vai extinguir o processo porque o vício é insanável. Essas são teses peremptórias. Então, vamos voltar aqui. Lá na preliminar, quando você for levar ao juiz todo o debate processual, aonde eu encontro o checklist do debate processual? No artigo 337 do Código de Processo Civil. Eu vou estudar o 337 com vocês. Quando vocês estiverem lá no 337, vocês vão notar o seguinte, que algumas coisas que você arguir que estão lá, se o juiz concordar, ele vai pedir para que o autor corrija o problema. Ele não vai extinguir o processo. Essas teses, portanto, elas são dilatórias. Por quê? Elas permitem a correção do problema. Agora, outras teses, uma vez que o juiz concorde com você, o caminho é somente o da extinção. E essas são denominadas
teses peremptórias. Então, vamos retomar aqui a nossa organização. Contestação, primeiro módulo da defesa processual, que é conhecido popularmente como defesa preliminar, ou capítulo das preliminares, que nada mais é do que a defesa processual, como eu disse há pouco. Onde eu encontro as matérias que podem ser arguidas na defesa processual. Muito bem, lá no artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, artigo 337 do CPC, nós encontramos as defesas processuais. Ótimo. Dentre as defesas processuais, eu tenho duas naturezas jurídicas possíveis. Defesas processuais de natureza dilatória e defesas processuais de natureza peremptória. Nas defesas processuais de natureza dilatória, eu já sei que, embora haja um vício, esse vício processual é sanável e o autor vai intimar, o juiz vai intimar o autor para que ele corrija. Agora, quando o vício é insanável, e aí, nessa situação, nós estamos diante da defesa processual peremptória. E, neste caso, da defesa processual peremptória, nós temos, então, a dinâmica do caminho da extinção. Legal, professor, foi possível entender isso. Então, agora, eu convido vocês para, comigo, fazermos uma análise do artigo 337, que trata da defesa processual. Então, eu vou abrir aqui para que nós possamos fazer uma análise. Olha só, os senhores já estão acompanhando aqui o monitor do meu computador. Então, eu abro aqui o Código de Processo Civil. Vamos lá no artigo. Primeiro eu vou mostrar para vocês que o capítulo da contestação ele está inserido no 335. E aí nós vamos falar da preliminar. Legal? Então, olha só. Conforme eu havia dito, né? Então, nós temos aqui da contestação. Então, onde que eu estudo a contestação? A partir do artigo 335 do Código de Processo Civil. Ótimo. Aí, o que estabelece o artigo 337? Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Opa, se é antes do mérito, então, aqui nós temos as teses preliminares. Tá bom? Então, aqui, antes do mérito, nós temos as teses preliminares. E aí você vai ver que existe uma tabela. Olha só. Tudo que você arguir aqui vai gerar uma consequência caso o juiz concorde com você. Se a consequência for correção, tese dilatória. Se a consequência for extinção, tese peremptória. Legal? Então vamos lá. Ó. Se o réu arguir inexistência ou nulidade da citação. Então o réu está arguindo que a citação dele é nula ou ela não existiu. Ele está alegando um vício de citação. Se o juiz concordar com essa tese, pergunta, como isso está sendo arguido em contestação, o juiz vai extinguir o processo ou o juiz vai corrigir a lide, oportunizando ao réu, então, que ele apresente a contestação, declarando a nulidade da citação, dizendo, olha, réu, então agora você está aqui com prazo para contestar bonitinho, porque eu não vou considerar a primeira citação. Lembrando que quando o réu vai aos autos contestar e apresenta a tese de nulidade da citação ou de inexistência da citação, ele está se dando por citado. Então, supriu o vício. Agora, isso não quer dizer que o juiz não possa reconhecer que, de fato, lá na citação inicial,
houve alguma falha. Então, nesse caso, quando o juiz reconhece a nulidade ou a inexistência da ação, o procedimento correto é o juiz reconhecer este vício e oportunizar ao réu a oferta de nova defesa, de nova contestação. E o prazo conta da intimação da decisão que reconheceu a nulidade ou a inexistência da citação. Então, nós chegamos à conclusão que aqui há uma tese dilatória. Incompetência absoluta. Muito bem, doutores. Se a arguição for de incompetência absoluta, o juiz, se ele concordar com isso, nós teremos a extinção do processo por decretação de incompetência absoluta. Então, neste caso, a tese é peremptória. E aí nós temos também a possibilidade de arguição de incompetência relativa. Olha só, dentro daquilo que eu expliquei para vocês. E, no passado, o réu arguia a incompetência relativa por exceção de incompetência relativa. Agora não mais. Agora o réu vai arguir a incompetência relativa do juiz em preliminar de contestação. Então veja que a tese foi albergada dentro da contestação, conforme eu expliquei em blocos anteriores. A incompetência relativa, se o juiz concordar, ele vai mandar remeter os autos ao juízo competente. Ele não vai extinguir. Portanto, tese dilatória. Incorreção do valor da causa. Tese dilatória. Porque se o juiz concordar, ele vai mandar o autor corrigir. Inépcia da petição inicial. Tese peremptória. Se o juiz reconhecer a inépcia da petição inicial, ele vai extinguir. Tese de perempção. Também é peremptória. Lembrando para vocês que a perempção é quando o autor dá causa ao arquivamento do processo de forma injustificada por pelo menos 3 vezes. Aí ele não pode mais se utilizar do direito de ação para instalar lide atrelada àquele debate. Nesse caso, então, nós teremos a extinção e uma extinção nos leva a crer que a tese é peremptória. Litispendência. Se o juiz reconhecer a litispendência, ele também extingue. Logo, tese também peremptória. Coisa julgada. Se o juiz reconhecer que há coisa julgada, ele extingue. Tese peremptória. Conexão. Se o juiz reconhecer a conexão, ele vai corrigir, vai mandar reunir, ou para ele, porque ele é o prevento, ou ele remete para o outro juízo da ação conexa, porque ele entende que o outro é o prevento. Então, a tese é dilatória. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. É um vício sanável. Se o juiz detectar que, de fato, o réu tem razão nessa tese, ele vai pedir para o autor corrigir o vício de incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Portanto, esta tese é dilatória. Convenção de arbitragem, peremptória, porque se o juiz reconhecer que o processo tem que ser dirimido na justiça arbitral, ele vai extinguir. A ausência de legitimidade ou de interesse processual, também tese peremptória. Se o juiz reconhecer, extinção. Falta de caução ou de prestação que a lei exija como preliminar. Aqui é dilatório. Por quê? Se o juiz reconhecer que faltou caução ou de alguma prestação que a lei exige como preliminar, ele pode oportunizar ao autor que ele oferte a tal da caução ou da prestação que a lei exige como preliminar. Legal? Indevida concessão da justiça gratuita. Aqui também a tese é dilatória. Porque se o juiz concordar com o réu com relação à justiça gratuita, ele vai revogá-la. Mas isso não quer dizer que ele está extinguindo
o autor passa a arcar com as custas e o ônus do processo. Então, essa tese, ela é dilatória. Muito bem, vamos então aqui retornar à nossa gravação. Estamos aqui, item 5, muito bem. Voltamos então aqui, doutores, dentro do nosso debate. Então, o que nós fizemos ali? Nós pegamos as teses preliminares, todas elas, e fizemos um checklist. Olha, isso aqui extingue, então é peremptório. Isso aqui pode gerar correção, então é dilatório. Fizemos isso, esse ensaio, com todas as teses preliminares. E assim você, então, passou a conhecer bem o capítulo ou o módulo da defesa processual da contestação. Aqui você deve arguir toda a parte processual da contestação. Legal? Agora, professor, de tudo isso que você colocou, eu sei, a obrigação do réu, ele tem que ir lá, ele tem que arguir, convencer o juiz, até que o juiz pode não perceber, não detectar. Agora, o juiz poderia de ofício conhecer dessas matérias, ainda que não arguidas pelo réu? Sim, doutores. O juiz poderia de ofício conhecer das matérias, menos duas. Tem duas ali que o juiz não poderia de ofício. Ou seja, se o réu não arguir, o juiz não pode conhecer. Que é, primeiro, a tese de incompetência relativa, legal? Porque vocês estudaram isso comigo em aulas passadas. Se o réu não arguir a incompetência relativa do juiz, o juiz torna-se competente para julgar o caso, que é o que nós chamamos de prorrogação de competência ou perpetuatio jurisdicionis, perpetuação da jurisdição. E por que isso acontece? Porque a incompetência relativa, os senhores já estudaram comigo, diz respeito ao interesse das partes, não do Estado. Então, se o autor violou a regra de competência relativa e o réu nada disse, o juiz, que em tese era, abro aspas, relativamente incompetente, fecho aspas, torna-se competente. Porque as partes que eram quem tinham total interesse em corrigir o problema nada disseram, o juiz se torna, nesse caso, competente. Muito bem. Agora, absoluta não é verdade, né? Absoluta, o interesse é do Estado, questão de ordem pública, então gera extinção. Se o réu não arguir e o juiz detectar de ofício, ele pode conhecer essa matéria, a relativa não, tá bom? E a segunda tese que o juiz não pode conhecer de ofício é a convenção de arbitragem. Por quê? A arbitragem, ela nasce da vontade das partes. Inclusive, os senhores já estudaram isso comigo também em aulas anteriores. A arbitragem, ela nasce da vontade das partes. Ora, se as partes pactuaram a convenção de arbitragem, o autor está, vamos dizer que, vamos usar um linguajar simplista, né? O autor está dando uma de desinformado. Ele sabe que tem convenção de arbitragem, ou seja, que o caso deveria ser dirimido na justiça arbitral. Mas ele vai lá, finge que não viu e distribui a ação. Veja, o que se entende? Declaração de vontade. Se as partes pactuaram a arbitragem, as partes podem dispensar a arbitragem. Mas tem que ser todo mundo, não um só. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai mandar citar o réu. Se o réu, quando contestar, arguir em preliminar que há convenção de arbitragem, o juiz é obrigado a extinguir, porque o juiz não pode julgar uma lide em que há convenção de arbitragem e que as partes questionem que tem que ser a justiça arbitral para julgar o caso. Agora, se o réu não falar nada, veja, o que se entende
é que ambas as partes dispensaram a arbitragem. O autor fez vistas grossas, o réu também dispensou, porque não questionou nada sobre a convenção de arbitragem. Neste caso, entende-se que as partes que, por livre e espontânea vontade, criaram a arbitragem, as partes também, de livre e espontânea vontade, ainda que tacitamente, dispensaram a arbitragem. Então, de todo aquele checklist do 337, tem duas coisas que o juiz não pode conhecer de ofício. Repito, a incompetência relativa e a convenção de arbitragem. Legal? O réu tem que arguir. Aliás, eu vou até lá, novamente, no Código de Processo Civil, compartilhar, para que vocês percebam o que eu estou dizendo aqui. Olha só, artigo 337, que é o da preliminar. Percebam só, doutores, o que está escrito aqui. Ó. Parágrafo 5º. Ó, isso é importante. Ó. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, ou seja, as duas que eu falei, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Então, nós temos aqui exatamente o que eu disse para vocês. Todas as matérias o réu deve arguir. Ah, mas ele não arguiu e o juiz detectou. O juiz pode conhecer de ofício. É tudo matéria de processo, questão de ordem pública. Menos duas, que estão lá no parágrafo 5º do artigo 337. Quais? Incompetência relativa e convenção de arbitragem. Legal, doutores? Muito bem. Para não tumultuar a nossa aula, eu vou interromper este terceiro bloco de gravação e no quarto e último bloco desta nossa aula de hoje, nós vamos então partir para a análise do mérito da contestação e também para a análise de uma eventual proposta de reconvenção dentro da contestação, ou propositura, melhor dizendo, de reconvenção dentro da contestação. Tá bom? Voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, doutores. Retornamos então para o nosso quarto e último bloco da nossa aula de pós, aqui do Legale Civil e Processo Civil. E no bloco passado, eu falava com vocês exatamente das preliminares que envolvem o estudo da contestação. E aí nós vimos lá a questão do artigo 337, a questão relacionada à defesa processual, quando ela terá natureza dilatória, quando ela terá natureza peremptória, a consequência jurídica da arguição de uma defesa processual de natureza dilatória, que é o comando de correção pelo juiz, a consequência jurídica do manejo de uma defesa processual peremptória, que é o decreto de extinção sem resolução do mérito. E agora vamos fazer uma análise do mérito. Então eu vou chamá-los aqui ao nosso template. Então, a parte do capítulo das preliminares, nós temos aqui, deixa eu só colocar aqui, fizemos a análise, inclusive em que eu falei aqui para vocês agora, da possibilidade de extinção ou não, dependendo da natureza da defesa. Depois, o próximo passo, desculpem, né? Parto não, né? Aqui ninguém é médico, nada disso. O próximo passo é a análise, do capítulo do mérito, Muito bem. Dentro do estudo do mérito, com relação, professor, o que eu devo arguir no mérito? Ah, isso eu não posso te ajudar. Por quê? Porque como o mérito é o conteúdo, que é o debate do fato e do direito arguidos pelo autor, cada caso é um caso. Então, aqui eu não tenho como te ajudar. Então,
O mérito, na verdade, diz respeito à sua tese de defesa dentro das particularidades do caso do seu cliente. Como cada caso é um caso, eu não tenho como te ajudar. Agora, eu posso te ajudar o quê? Na estratégia da definição dessas teses. Veja, o que eu vou colocar no capítulo do mérito da minha contestação? Eu vou colocar o combate com relação ao direito material, com relação ao conteúdo. Então, agora eu não estou mais discutindo o processo. Os vícios processuais, sejam os brandos, que recomendam a natureza dilatória, sejam os vícios mais graves que recomendam a natureza peremptória, eles já foram superados, lá no capítulo de cima das preliminares. Agora, aqui no mérito, eu vou discutir o quê? A razão. Por que o autor não tem razão naquilo que ele defende na petição inicial? É basicamente isso. Legal? E neste combate de mérito, eu posso levar a minha contestação duas naturezas de defesas meritórias. A defesa meritória direta e a defesa meritória indireta. Nossa, professor, então calma aí, só para eu entender. Eu estou dentro do módulo do mérito e lá eu posso ter tese de mérito direta e tese de mérito indireta. Perfeito. Quando eu terei tese de mérito direta? Toda vez que o réu diretamente confrontar os argumentos do autor. Então, na tese direta, é o sim pelo não, o fez pelo não fez, o podia pelo não podia. Toda vez que o réu confrontar diretamente os argumentos do autor, esta será uma defesa direta, como um míssil. Vai colidir e explodir. Legal? Quando o réu apresentar defesa indireta, nós temos uma característica diferente do comportamento do réu. Por quê? Porque o réu, ele acaba por não negar diretamente, não conflitar diretamente aquilo que o autor sustenta. Mas o réu apresenta elementos complementares que podem extinguir o que o autor alega, que podem ou modificar a dinâmica daquilo que o autor alega, ou até impedir o direito que o autor alega. São os famosos fatos extintivos ou modificativos ou impeditivos do direito do autor. E fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor são fatos que recomendam uma defesa de mérito indireta. Defesa de mérito indireta. Legal? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Eu vou até retornar lá para o nosso template. Então, olha só aqui, ó. Quando eu trato do mérito, eu tenho uma ramificação de combate no mérito. A defesa com natureza direta e a defesa com natureza indireta. Lembrando que a indireta, eu fiz questão de colocar um asterisco aqui para vocês, ó. E o que quer dizer o asterisco? Quando o réu traz tese modificativa ou extintiva ou impeditiva do direito do autor. Professor, e por que isso é importante? Por que é importante este debate com relação às defesas? Porque, doutores, olha que interessante que eu vou falar para vocês. Dica prática e estratégica. Que impacta na minha aula
quando eu trazia para vocês toda a teoria geral da prova. Impacta, inclusive, também na aula do professor Durval, que tratou de provas em espécie com vocês. Percebam o seguinte: dependendo da natureza da defesa do réu, eu vou definir se o ônus da prova é do autor ou do réu. Mas como assim, professor? Pois é, tem muita gente que acha que ônus de prova só recai para réu em relação de consumo. Ah, porque inverte o ônus da prova. E aí, quando inverte o ônus da prova, o réu agora é que fica com o ônus. Nada disso. Eu vou provar para vocês que numa relação puramente civil, em que não há relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova. Ou seja, numa relação puramente civil, em que não há relação de consumo, é possível, sim, que o réu fique com o ônus da prova. Quando? O Código de Processo Civil diz: quando o réu arguir na sua defesa fato extintivo ou modificativo ou impeditivo do direito do autor. Nesses casos, o ônus da prova será do réu. Então, eu vou colocar aqui agora para vocês 4 exemplos de defesas. Num primeiro exemplo, uma defesa direta. Num segundo exemplo, uma defesa indireta extintiva. Em um terceiro exemplo, uma defesa indireta modificativa. E em um quarto exemplo, uma defesa indireta impeditiva. E aí vocês vão perceber essa dinâmica. Então, vamos criar aqui uma situação fictícia em que A processa B. A processa B. Muito bem. Dentro desta dinâmica, A propõe uma ação contra B, alegando basicamente o seguinte: o autor celebrou como réu um contrato de... deixa eu pensar aqui numa situação interessante para criar um exemplo para vocês. Mútuo remuneratório. O que é um mútuo remuneratório? É aquele empréstimo com juros. Isso é possível fazer, inclusive, por pessoa física, não só por banco, né? É possível a pessoa física, óbvio. Ela não tem as diretrizes do banco, não pode fazer isso de maneira habitual, etc. e tal, mas é possível que se faça, sim, um mútuo remuneratório, está previsto lá no Código Civil. E aí o autor, então, defende o seguinte na sua inicial: o autor celebrou com o réu um contrato de mútuo remuneratório no valor de R$50 mil, ficou pactuado que o réu devolveria o dinheiro após 10 meses, ainda ficou pactuado que o réu pagaria ao autor 1% de juros e a data de devolução do dinheiro deveria ser no dia XYZ. Todavia, no dia XYZ, o réu não devolveu ao autor o dinheiro, tampouco pagou os juros pactuados. Portanto, quer aqui o autor, a condenação do réu ao pagamento dos 50 mil mais os juros. Então, vamos supor que o autor promoveu esta ação contra o réu. Aí o réu vai lá e se defende. Se o comportamento do réu for uma defesa direta, vocês vão perceber que o ônus da prova é do autor. Vamos supor que o réu vá lá e se defenda. Fulano de tal, vem a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 335 e seguintes do Código de Processo Civil, apresentar contestação, tal. Aí, na parte do mérito, o réu diz assim: contrato de mútuo remuneratório, eu não fiz esse contrato com o autor. Empréstimo de dinheiro de 50 mil, eu nunca peguei 50 mil. Juros de 1%, não sei nem do que ele está falando. Olha só, gente. Se a defesa do réu for uma defesa que confronta diretamente os argumentos do autor, de quem que é o ônus da prova? Neste caso, o ônus da prova é do autor, porque o autor terá que constituir o seu direito. Então, quem vai ter que provar que houve o mútuo remuneratório?
O autor. Quem vai ter que provar que transferiu 50 mil para o réu? O autor. Quem vai ter que provar que ficou pactuado 1% de juros? O autor. E que o réu não pagou? O autor. Notem que, nestes casos, o ônus da prova é do autor. Por isso que eu sempre digo aos meus alunos, cuidado com aquele jargãozinho, o ônus da prova compete a quem alega, porque isso te induz em erro. Afinal de contas, quem foi lá no judiciário provocá-lo? Quem foi lá pedir auxílio ao Poder Judiciário? O autor. E isso leva a crer que o ônus da prova será sempre do autor. O ônus da prova é de quem alega. Quem alegou foi o autor, o ônus é dele. Gente, não é bem assim. Eu já obtive êxito em leads do meu escritório, em que, conhecendo esta dinâmica da contestação e de que ela define a distribuição do ônus da prova, eu descobri, pela natureza da minha defesa, que o ônus era do autor. Só que o colega não estava tão preparado, ficou com esse jargãozinho, né? O ônus da prova aqui é de A, B e C, e acabou se enrolando. Então, percebam, cuidado. Às vezes você é advogado do réu, você tem certeza absoluta que o ônus da prova é do autor, porque o ônus é de quem alega, e não é bem assim. Dependendo da natureza da defesa que o réu apresentar, o ônus da prova é do réu e não do autor. E aí, o réu está lá, digamos que induzido em erro. Não, o ônus da prova é sempre de quem alega, é do autor, e o ônus é dele. Ele não sabe. E aí ele não prova nada, e o juiz condena o réu. Dizendo o seguinte, olha, você tinha que provar, você não provou. Então, cuidado com isso, tá bom? No exemplo 1 que eu dei, em que o réu nega veementemente os fatos arguidos pelo autor, neste caso, o ônus da prova é do autor, porque ele vai ter que provar o fato constitutivo do direito dele. Tá ok? Agora, vamos supor, mesmo caso, o autor propõe a ação. O autor celebrou com o réu um contrato de mútuo remuneratório no dia XYZ, ficou pactuado que o autor concederia ao réu um crédito de 50 mil, que o réu pagaria depois de 10 meses no dia XYZ, que os juros pactuados é de 1% ao mês, etc. e tal. Aí o réu vai lá para se defender, e olha agora a defesa do réu. Esse é o segundo exemplo. Fulano de tal vem apresentar contestação para dizer que, na parte do mérito, não nego que celebrei o contrato com o autor, não nego que obtive um crédito de 50 mil reais, não nego que ficou pactuado que eu deveria pagar a ele 1% de juros ao mês, não nego que depois de 10 meses, na data X, eu deveria liquidar o débito. Entretanto, causa estranheza a propositura desta ação, porque eu paguei tudo o que eu devia para o autor. Olha só, gente, esta é uma defesa indireta. Por quê? O réu não ataca veementemente os fatos arguidos pelo autor na inicial. Pelo contrário, ele até reconhece. Só que ele apresenta um elemento complementar. Paguei. E o elemento complementar paguei é extintivo do direito do autor. Porque se ele pagou, o autor não tem que pedir nada. Agora, o ônus da prova é do réu. Ele vai ter que provar que pagou. O autor não vai provar mais nada. Vejam que interessante, porque o réu apresentou, neste caso, uma defesa indireta extintiva. Terceiro exemplo. Mesma situação da petição inicial. O réu vai se defender. Aí o réu diz lá, não nego que celebrei o contrato com o autor, não nego que ele me concedeu 50 mil reais de empréstimo, não nego que ficou pactuado 1% ao mês, não nego que depois de 10 meses eu tinha que devolver o dinheiro, não nego que a data do vencimento da dívida foi no dia XYZ, porém, olha só, todavia, entretanto, causa estranheza a propositura da ação, pois na data do vencimento, o réu e o autor repactuaram o contrato e ficou combinado que o réu poderia liquidar esse saldo devedor
em 20 parcelas e o réu tem cumprido rigorosamente o que ele combinou com o autor. Opa! Esta defesa, ela é, doutores, direta ou indireta? Professor, indireta. Indireta e modificativa, porque percebam que esta defesa, ela modifica o direito do autor, parcelamento, concessão de moratória. Pergunto, quem vai ter que provar que houve esse parcelamento? O réu. Quem vai ter que provar que o autor concordou com isso? O réu. Quem vai ter que provar que está cumprindo o tal do parcelamento? O réu. Porque esse fato é modificativo, defesa indireta, e agora o ônus da prova é dele. Nossa, professor, olha que interessante isso, uma questão estratégica para conduzir um processo. Pois é, eu digo que processo civil é o segredo do sucesso na advocacia. Tem que conhecer processo civil, não tem jeito. Aliás, existe aquele velho ditado, dê-me os fatos que eu lhe dou o direito. E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, se você não dominar o direito material, o juiz te ajuda. Porque se você escrever bem e der a ele os fatos, ele te ajuda com o direito. Agora, eu nunca ouvi falar, dê-me os fatos que eu te auxilio no processo, ou eu te dou o processo. Isso não existe. Processo é obrigação do advogado. Se não souber, vai perder ou vai comprometer o êxito da lide. Legal? Muito bem. Quarto e último exemplo, doutores. Então, nos 3 primeiros exemplos, nós vimos a defesa direta, em que o ônus da prova é do autor. Aí nós vimos a defesa indireta extintiva pelo pagamento, em que o ônus da prova é do réu. Nós vimos a defesa indireta modificativa, alterou o relacionamento, a relação jurídica das partes, em que o ônus da prova é do réu. E agora, neste último exemplo, nós vamos ver o fato impeditivo. Então, vamos supor que na contestação o réu alegue o seguinte: olha, eu não nego que eu celebrei um mútuo remuneratório com o autor, eu não nego que ficou combinado que ele me emprestaria os 50 mil reais, não nego que os juros pactuados são de 1% ao mês, não nego que eu tinha 10 meses para liquidar o débito. Entretanto, causa estranheza a propositura da ação, pois ainda não houve o vencimento da dívida, excelência. Note que na cláusula XYZ, ou note que na circunstância A, B e C, não houve o vencimento. Ora, se não houve o vencimento, eu ainda não tenho que pagar. Percebam que neste último exemplo que eu dou, o réu, ele não nega as circunstâncias acusatórias da petição inicial, mas ele apresenta um elemento complementar que impede o autor de cobrá-lo. Dívida não vencida. Percebam que é diferente do pagamento, porque o pagamento extinguiu, eu já paguei. Aqui ele está dizendo, eu continuo devendo, mas ainda não chegou o momento de pagar. Fato impeditivo. Pergunto, de quem é o ônus da prova nesse cenário? Resposta, do réu. Então, cabe ao réu, neste último cenário, cabe a ele provar que a dívida não teve o seu vencimento. Cabe ao réu provar que há esta circunstância impeditiva do direito do autor. Legal? Então, percebam como é importante o advogado bem conhecer essa questão de ônus da prova e como é importante saber que a contestação, que é a peça que você está estudando comigo agora, está dentro das respostas do réu, é crucial para definir distribuição do ônus da prova. Em qualquer lide, eu não estou nem falando de relação de consumo. Em que o ônus inverte, não. Veja que em qualquer relação civil, ainda que não seja de consumo, o réu pode ter sim ônus de prova se ele apresentar defesa indireta. Bacana? E aí fica uma dica final. Naquelas lides altamente complexas, em que uma parte você apresenta uma defesa direta, em uma outra parte você apresenta uma defesa indireta, é importante você construir um checklist.
aqui o ônus da prova é do autor, aqui é do meu cliente, aqui é do autor, aqui é do meu cliente, e tratar de construir as provas relativas às particularidades em que o ônus é do seu cliente e demonstrar para o juiz que aonde você não provou, o ônus era do autor e ele não provou, e vice-versa. Se você é advogado do autor, você tem que conhecer a regra para dizer, excelência, veja que o ônus da prova nesta e nesta circunstância eram do réu, era do réu, melhor dizendo, né? O ônus da prova era do réu, porque ele apresentou defesa indireta, aqui é impeditiva, aqui é extintiva, aqui etc e tal, é modificativa, e ele não provou nada. Então, com isso, você consegue trabalhar com mais qualidade até na fase instrutória, na construção das provas. E para encerrar a nossa aula, vale a pena eu bater um papo com vocês da reconvenção, legal? Então agora, com o novo Código de Processo Civil, a reconvenção, ela tem que ser apresentada, óbvio, caso o réu queira reconvir, porque não é obrigado, né? Ela tem que ser proposta dentro da contestação. É o que estabelece o artigo 343 do CPC. Então, o 343, ele estabelece que a reconvenção, ela deve ser proposta dentro da contestação. Legal? Então, vamos lá, só dar uma olhadinha para confirmar essa informação que eu passei para vocês agora. CPC, artigo 343. Então, olha só, tá aqui, ó. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Na contestação, o réu deve propor reconvenção. Muito bem, doutores. Então, dentro deste cenário, nós temos essa ideia de o réu que deseja reconvir agora dentro da contestação. E aí, apenas para complementar a nossa aula, se o réu apresentar reconvenção dentro da contestação, professor, como que eu faço isso? É simples. Você terminou de fazer a defesa, fez lá a defesa preliminar, fez a defesa do mérito, aí você vai para um capítulo da reconvenção. E ali você começa a formular o ataque do réu contra o autor. A diferença é que se na sua contestação tiver reconvenção, a conclusão vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Vai ter que ter valor da causa, para fins tributáveis, etc. e tal. Então, a sua contestação ela passa a ter valor da causa. Lá no final você vai ter que colocar dá-se a presente causa o valor de, seguindo as regrinhas da petição inicial, que eu já expliquei. E também a organização da conclusão, né? Então, como que você vai concluir? Primeiro, se você fez defesa preliminar, você vai pedir para o juiz acolher as preliminares arguidas, para o fim, se forem preliminares peremptórias, de extinguir o processo, sem resolução do mérito. Depois você vai colocar lá, caso Vossa Excelência não entenda desta forma, que então, no mérito, julgue improcedente os pedidos formulados na petição inicial, e aí, aqui também você vai ter que acrescentar um parágrafo, né? Por fim, requer-se a procedência da reconvenção para o fim de A, B, C, D, E, F. Requer provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, e aí dá-se a causa o valor XYZ. Então, é isso que vai mudar na sua contestação se ela tiver a reconvenção. Se ela não tiver a reconvenção, aí não vai ter o valor da causa lá dentro da contestação e não vai ter esse último parágrafo de requer-se ainda a procedência da reconvenção. Você vai ficar só no comecinho ali, a solicitação de acolhimento das preliminares para extinguir, se forem de natureza peremptória, e, no mérito, se o juiz entender pelo não acolhimento das preliminares, o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Legal? Muito bem, doutores. Então,
É basicamente isso que eu tinha que falar com vocês sobre contestação e também sobre exceção de impedimento e suspeição, que é o enquadramento do estudo das respostas do réu. A partir da próxima aula, falarei com os senhores de prazos, o professor Durval já falou alguma coisa também, eu vou reforçar, e intervenção de terceiros, matéria importantíssima. Legal? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Muito obrigado.